Parecem coisas muito simples e muito naturais, mas que não é óbvio quando você pensa na estrutura da escola hoje. E que quando a gente insere esse elemento da escolha, você cria uma experiência de aprendizagem totalmente diferente. A família educa e a escola ensina. Isso é um erro. A família educa e a escola educa. Tem várias diferentes coisas que o aluno vai passar e ele vai ter que lidar que não estão na resposta do livro. When in the world do we use A's and B's to judge ourselves in the workplace? We don't. O mais importante é nós queremos alunos que criem o futuro. A educação é a base fundadora de toda a nossa sociedade. Para melhorar o mundo em que vivemos e deixar um legado para as próximas gerações, é imprescindível planejar e investir na formação desses futuros cidadãos. E à medida que o mundo se transforma, o ensino também deve acompanhar os seus movimentos e tendências. Segundo uma pesquisa da USP feita em 2021, 97% dos professores do ensino público acreditam que a escola ideal seria diferente da atual. Entre as mudanças necessárias, eles incluem metodologias mais ativas e currículos escolares mais conectados com a formação cidadã. Para preparar os jovens para o futuro do trabalho e da nova sociedade que se forma, é necessário compreender quais conhecimentos e habilidades serão essenciais. Será que estamos formando novos profissionais e empreendedores de sucesso? Qual é a cara desse novo modelo educacional? E quem é que está à frente dessas mudanças? A Fundação Lehman é uma instituição sem fins lucrativos que atua há 20 anos na educação pública brasileira, através de iniciativas que buscam resolver os desafios sociais do país e formar novas lideranças por meio do ensino. Com mais de 2 milhões de pessoas impactadas, entre as redes de ensino e escolas envolvidas, ela é uma referência para entendermos as dificuldades e situação atual da educação brasileira. Lucas Rocha é diretor de projetos na Fundação Lehman e responsável por liderar iniciativas de inovação educacional para os últimos anos do ensino fundamental em apoio à rede pública de ensino. Essa posição permite que ele realize pesquisas, experimentos e utilize a tecnologia a favor do ensino e tem uma visão privilegiada dos novos panoramas de educação no Brasil e no mundo. Lucas, seja bem-vindo, obrigado por se juntar a nós aqui. Um prazer, obrigado por estar aqui. Indo direto ao assunto, Lucas, quais são os maiores desafios da educação no Brasil hoje? Stephanie, para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio hoje, vale pensar que lá no começo dos anos 2000, nasceram no Brasil 3 milhões e meio de bebês. 20 anos depois, a gente teve que 240 mil desses 3 milhões e meio terminaram o ensino médio com aprendizado adequado em matemática. A gente está falando que é menos de 7% de toda a população que nasceu no Brasil em 20 anos sabendo que precisava saber em matemática. Isso é a quantidade de gente que a gente desperdiça no nosso sistema educacional. Porque imagina todo esse pessoal preparado, com conhecimento adequado, para conseguir entrar no mercado de trabalho, realizar seu projeto de vida, conseguir exercer o seu papel na sociedade. Né? E sem esse conhecimento básico é muito difícil fazer isso. Né? O Brasil ele foi capaz, na década de 90, de universalizar a educação, de oferecer educação para todo mundo. Só que ela ainda não é aquela educação da qualidade que a gente gostaria que ela fosse. Dina Vieira Ponte é uma defensora da educação para a igualdade étnico-racial e de gênero, servindo como instrumento de transformação social e de fortalecimento da democracia. Ela é a criadora do Mulheres Inspiradoras, um premiado projeto pedagógico do Distrito Federal que se tornou um marco no Brasil e no mundo. Dina também é professora de educação básica, recém-aposentada e especialista em desenvolvimento humano e EAD. Oi, Dina, tudo bem? Oi, Stephanie, tudo jóia? Prazer enorme estar aqui com vocês. Dina, me conta uma coisa, por que existe tanta evasão no ensino público, tantos jovens abandonam e viram as costas para a escola? Stephanie, eu costumo dizer que o jovem vira as costas para a escola porque primeiro a escola vira as costas para eles, né? A gente precisa lembrar que os nossos problemas educacionais no Brasil, eles são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Por outro lado, você tem uma escola pouco atrativa,
que não dialoga nem com a juventude, nem com os novos tempos. E essa escola tem muita dificuldade para fazer esse jovem atribuir sentido àquilo que ela quer ensinar. Então, a gente precisa modificar a escola, atualizar a escola, colocá-la no século XXI, e precisamos entender que nenhuma medida educacional isolada resolve o problema da evasão. A gente precisa de políticas públicas que pensem a questão da educação dentro de um sistema, dentro de uma rede de apoio e também de assistência social. E foi esse o gatilho para você desenvolver o Mulheres Inspiradoras? A gente costuma dizer que as meninas estão numa cultura que reduz os seus sonhos, porque repete para elas a exaustão isso. Você nasceu para casar, ter filhos e ser bonita. E a gente pode casar, ter filhos, ser bonita e vislumbrar muitas outras possibilidades identitárias. O objetivo do projeto Mulheres Inspiradoras era exatamente isso: provocar as meninas a vislumbrarem para si mesmas outras possibilidades identitárias e refletirem sobre outros potenciais que elas têm. E é importante a gente, inclusive, lembrar, Stephanie, que esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Agenda 2030 da ONU. Então, a gente precisa falar, sim, de oferecer novas possibilidades identitárias para as meninas e mais, mudar a estrutura social, pensando em oferecer oportunidades para que elas possam materializar esses sonhos. Então, a relevância é, primeiro, de criar o futuro. Então, nós criamos o futuro de educação. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Desafio. A inovação como essência. E o terceiro ponto, que é colocar o protagonismo do aluno. Quando você olha para ele, do estudante, entende a importância que ele tem, isso gera, né, toda essa relevância no mercado, que é o que a gente quer ser, relevante. Tamila Zayer é acionista e diretora executiva do Grupo SEB, um dos maiores grupos de educação no Brasil, que há quase 60 anos atua principalmente na educação básica, com foco em escolas inovadoras, como a Concept e Maple Bear. Ela também faz parte do conselho do Instituto SEB e da Edux, e pode dar um panorama de como a implementação de novos métodos de ensino acontece no Brasil e para onde a gente está caminhando. Camila, obrigada por receber a gente aqui na Concept, né? Prazer enorme receber você aqui. Que bom. Agora, Tamila, me conta uma coisa. Nesses quase 60 anos de Grupo SEB, passando pela venda e recompra do sistema Pueridomus, o que você acha que aconteceu de mais marcante na educação nacional? Está havendo grandes consolidações, como aconteceu no próprio sistema Pueridomus, uma marca que a gente ama, uma proposta de valor super inovadora. A gente comprou a Maple Bear Global, então é a primeira vez que um grupo nacional de educação básica vai, né, além dos seus muros do território brasileiro para o mundo. A gente lançou a Concept, uma das escolas mais inovadoras do mundo. Então, a gente tem visto essa mudança do mercado que ficou muito atraente, do ponto de vista de investimento, de investidores, mas também para o pai, que tem visto a educação como algo fundamental. Então, ela tomou a proporção, a sua dimensão de vários lados e o ecossistema dela, então, ficou muito mais pujante. Russell Cayley é o diretor e idealizador do Think Learning Studio. Formado na Universidade de Southampton, integrante do Top 100 Visionários Mundiais em Educação em 2021 e vencedor do prêmio Dubai Culture. O TLS é um centro de inovação e treinamento profissional focado no aprendizado do mundo real. Ele integra a Think Global School, que é a primeira escola de ensino médio a adotar pedagogia itinerante mundial bem-sucedida da Minerva University. Lá de Dubai, ele nos dá exemplos de tudo de mais avançado que está sendo feito com a educação ao redor do mundo. Hi, Russell. How are you? Thank you for joining us here. Thanks, lovely to join you. Do you think that today's schools are preparing students to be the professionals of the future? You're absolutely right. There's a disconnect right now, a fragmentation between school and the world of work and what is coming next in terms of the next 20, 30s, whether that be the metaverse, blockchain, and schools. I would say schools are trying. Schools are really trying to do their best. And what I think they need is more leeway from state legislation, government legislation. They need less
brutal inspections. They need less assessment and testing. And if that drops, we can see a more creative, dawn of schooling and education, because we desperately need it. I mean, morale of teachers post the pandemic is not good. Student engagement in school is also not good. We have to change, and these are problems across languages and borders. This is not a Western problem or a South American problem. This is a problem we've got in education, and it has to begin to shift. E qual que foi a grande virada de chave para o grupo adotar um modelo do futuro? Em 2017, a gente começou a entender que o mercado ia mudar. Então, claro que não existia pandemia na época, a gente estava se preparando para algumas mudanças, começamos a estudar o mercado lá fora e entender que algumas coisas iam mudar do ponto de vista mercadológico mesmo. Então, bilinguismo, um mundo mais global, transformação digital já se falava naquela época, e os soft skills. E foi aí que a gente entendeu que o protagonismo, a gente precisava de mudar o mindset também da escola. Ela não pode ser autocentrada mais no ensino, só na figura do professor. Tinha a questão da aprendizagem e o aluno, né, como protagonista, o estudante como protagonista desse futuro. Então, foram mudanças de entender o mercado, entender como conduzir isso dentro do contexto da educação, da sala de aula, e juntando isso a gente falou, bom, como é que a gente constrói essa educação? Então, assim, criar o futuro para a gente foi algo natural. O que a gente está vendo hoje, a gente começou a construir em 2017. Ela é uma jornada mesmo. O Brasil tem caminhado, com o novo ensino médio, uma política muito recente, para um modelo um pouco mais parecido com o modelo europeu, que é um modelo em que você tem trilhas e você pode experimentar essas trilhas mais cedo na sua trajetória. Inclusive, acessar o mercado de trabalho pelo ensino profissionalizante, não necessariamente apenas pela universidade. What exactly is the Think Global School and how it works? Think Global School is, or was, the world's first traveling high school. We attend 4 countries over the course of the year, and we have 2 schools in the field with 30 students each. Think Global School, although the travel is exciting and interesting, what actually defines us, though, is our Changemaker curriculum. And the whole purpose of the Changemaker curriculum was our attempt at moving away from traditional schooling, which we believe is failing students, and moving towards purpose, autonomy, student choice and voice within curriculum, and having students move towards what we call mastery within their passion projects. E isso já é uma experiência muito concreta de escolha, né? Se você vai fazer uma trilha mais ligada a humanas ou mais ligada a exatas, agora, a consequência disso é a seguinte: o aluno que ele é colocado numa situação de escolha, primeiro, ele entende que ele pode escolher, porque a escola quase que nos ensina a seguir ordem, né? E o profissional do futuro não é o profissional que segue ordem, é o profissional que inova, que inventa, que descobre outras maneiras, que questiona. O professor do século XXI é um professor que não teme o digital. A educação digital, o cenário do digital, ele é cada vez mais usado como uma das ferramentas de aprendizagem, mas ele é um meio, ele nunca pode ser um fim em si próprio. I don't think future generations, and even this generation now, are going to tolerate too much longer traditional models of education where they are just passive consumers or passive sponges of knowledge. What would you say that is like the main difference from TGS to other traditional schools? The students control probably somewhere between 60 and 70% of their own curriculum. So when we launch into what we've built our curriculum on, which is project-based learning and inquiry-based learning, the students are designing the pathway. The students are designing their own kind of rubrics and assessment models, and whatever they're prototyping and designing, their final products, the students are leading that design iteration and that design process. At the end, we always will showcase our work. That is a very important part to us in terms of a school. So one example was we were recently based in Dubai, and at Expo, we were very lucky to put our student work on display at the World Expo. So little things like that. Parecem coisas muito simples e muito naturais, mas que não é óbvio quando você pensa na estrutura da escola hoje.
E que quando a gente insere esse elemento da escolha, você cria uma experiência de aprendizagem totalmente diferente. Como é que é a relação de vocês assim com os pais para essa tomada de decisão para escolher onde aquela criança, adolescente, enfim, vão estudar? É bem importante entender que a escolha do pai é uma proposta de valor que ela quer para o filho dele. Não existe receita de bolo. Então, quando o pai ele vai escolher uma escola, ele tem que olhar qual que é a metodologia, como trabalha as habilidades emocionais, se isso for importante para ele, quais são as competências, o que ele quer para o filho dele. Ele quer uma jornada mais inovadora, de empreendedorismo? Ele quer uma jornada mais tradicional? Essas escolhas, né, essa visão de futuro do pai vai determinar a escolha da escola que ele quer para o filho dele. 3 coisas que eu levo em consideração na hora de escolher a escola do meu filho. A região geográfica é importante para eu conseguir ter a logística de levar e buscar. A segunda coisa que eu olho é o método de ensino. Então, é não tradicional, é mais Montessori, que tipo de habilidades que ele desenvolve. E a terceira é a segurança física, né? Como é que a escola está organizada para que ele não se machuque fisicamente, a formação dos professores também para que ele não se machuque emocionalmente. Eu acredito que a gente não sabe no que as crianças vão trabalhar nos próximos 30 anos. Então, eu vislumbro que as habilidades mais importantes que uma escola pode desenvolver são as socioemocionais, a capacidade de se relacionar, de liderar, de trabalhar por projeto, de respeitar o outro. Então, as soft skills, para mim, é muito relevante e eu acho que as escolas não estão preparadas para se organizar assim. Ainda é comando e controle, menos cuidado, pasteurização dos alunos. Eu gostaria de ver escolas que tratassem indivíduos, como seres integrais, diferentes e plurais. Eu acredito que a gente está bem distante disso ainda. Vocês se lembram daqueles dias de prova na escola, onde o tempo era controlado e todo mundo chegava sob a maior pressão, pensando se tinha decorado direitinho tudo que estava no caderno? Pois essas provas estão com os dias contados. Com a valorização da grade curricular personalizada, medir a capacidade intelectual dos alunos com o mesmo teste não faz mais sentido. Se quisermos formar indivíduos preparados para o mundo real, o ponto-chave é valorizar os diferentes tipos de inteligências e habilidades com avaliações individuais e personalizadas de acordo com cada aluno. Por mais que os recursos tecnológicos permitam o acesso a conteúdos pela internet, o professor jamais será descartado. Nenhuma tecnologia vai substituí-lo, esteja ele presente de forma física ou virtual. O professor sempre estará no lugar de mestre, fazendo com que o aprendizado seja uma dinâmica de troca de ideias e reflexões que, por fim, vão desenvolver o senso crítico e habilidades dos alunos. Apesar do blockchain ser mais conhecido pelas aplicações no setor financeiro, ele promete ter um grande papel no futuro da educação. Com a formação de estudantes sendo cada vez mais multidisciplinar, em breve eles poderão fazer diversos cursos e aulas em diferentes instituições, reunindo todas as suas qualificações dentro da blockchain como um diploma personalizado. Além de centralizar as informações e facilitar a verificação de sua autenticidade, essa prática também será proveitosa, pois seguimos aprendendo e nos reinventando, acumulando certificados e diplomas que podem ser todos reunidos facilmente na sua carteira de blockchain. Gina, e me pega muito quando você fala super sobre aprender, na outra ponta está ensinar também, né? O que me leva aos educadores. Você acha que no ensino público atual existe alguma resistência aos professores que tentam promover o desenvolvimento humano e o pensamento crítico? Então, nesse exato momento da história do nosso país, Stephanie, a gente está vendo ser colocado em disputa 2 concepções de educação. Uma concepção tecnicista e essa concepção de uma educação integral. Na concepção da educação tecnicista, eu só preciso me preocupar em ensinar português, matemática, geografia e história. Na concepção de uma educação integral, eu vou muito além e olho para esse sujeito nos seus aspectos históricos, emocionais, culturais, afetivos. Então, a gente está vendo, por exemplo, surgirem propostas como homeschooling, escola sem partido, que partem dessa concepção muito pobre do que seja educação, que acha que eu posso manter o meu filho dentro de casa, ensinar os conteúdos formais e vai ficar tudo bem. Num país profundamente desigual como o Brasil,
em que a escola é o ponto de apoio e referência e até o lugar onde as crianças têm direitos básicos garantidos, como o direito à alimentação e a proteção da violação dos seus direitos, falar de escola em casa é um contrassenso. Isso só é possível se tem acesso. Então, conectividade acaba sendo um tema-chave nessa discussão. E quando a gente fala de conectividade, a gente fala, pelo censo escolar, que 70% das escolas têm acesso à internet. Quando você olha o que significa acesso à internet, e você olha a velocidade, latência, para o uso pedagógico, esse número de 70% cai para 17%. Neste cenário, é um instrumento de desigualdade. Então, a gente, primeiro, precisa de políticas públicas consistentes, com intencionalidade, para fortalecer a formação desse professor. E uma formação robusta do ponto de vista teórico, acadêmico, e que qualifique esse professor para organizar a sua prática, o trabalho pedagógico, de acordo com as dificuldades, com as necessidades e com as demandas que ele enfrenta. Então, o professor do século XXI é um professor que não teme o digital. It'll be more of students and future generations desperately seeking models of education which they have more of a direction and voice and choice in. I don't think future generations, and even this generation now, are going to tolerate too much longer traditional models of education where they are just passive consumers or passive sponges of knowledge. Those days seem to be ending fairly quickly. And I think most education professionals recognize that. So I think the future of education is going to focus on some fabulous things, the metaverse, artificial intelligence. However, I think we'll also see a move towards greater empathy, sustainability, I think is popular with our students right now. And again, the Sustainable Development Goals are great, but I think finding out how they can help locally as well. We have something local to global, how our students can really help their local environments and help their neighborhoods is also, I think, part of the future of education as well. So I think more voice and choice, and I think more community driven. And do you think these new educational systems are being valued in developing countries such as Brazil, for instance? Yes, we are very much seeing applications and student interest in alternative education. A gente precisa lembrar que educar é, antes de tudo, um processo de humanização, né? Tem uma turma no Brasil que criou um quinto P, que é o P do propósito. Quando que tecnologia vocês entenderam que era um meio ou um fim? Então, para a gente sempre foi muito claro. Tecnologia, educação digital, fluência digital são meios. São meios de aprender, ele é um lugar, né? Ele é mais uma ferramenta, mais um instrumento, o próprio ensino híbrido, que teve um protagonismo importante, né? A educação digital, o cenário do digital, ele é cada vez mais usado como uma das ferramentas de aprendizagem, mas ele é um meio, ele nunca pode ser um fim em si próprio. O segundo elemento legal de falar de tecnologia é o seguinte: ela não deveria ser pensada para reforçar um modelo tradicional de ensino. Porque se eu for reforçar o modelo conteudista, expositivo de aula, eu estou simplesmente fazendo aquilo que já estava fazendo e que não está funcionando. Está digitalizando e não está inovando. Eu não estou inovando. Quando houve a invenção do cinema, por 8 anos, eles continuaram gravando filmes com a câmera parada, que era como se tirava foto. Depois de 8 anos que eles perceberam que eles podiam mover a câmera enquanto estava fazendo uma filmagem. É o que a gente faz com a tecnologia na educação. A gente usa a tecnologia para dar aula como a gente sempre deu. A gente precisa inventar o movimento da câmera da tecnologia na educação. Aqui, Stephanie, o importante é que esses novos investimentos que vão ser realizados, seja pelo leilão do 5G, pelo Fundo de Universalização, por novas leis que estão chegando, eles sejam planejados para realmente levar a internet para as escolas que mais precisam. A gente conseguir mapear aquelas escolas que hoje não teriam acesso de outra maneira e que essa expansão de fibra ótica chegue a essas escolas. Essa deveria ser agora, no momento que a gente assegura o recurso, a prioridade nas discussões de conectividade. What are the perks of not grading the students the way we see around the world and like nowadays is
almost 100% that schools that do that, right? So what are the perks of not grading students? I think there's a professional element of this, where what we do is we assess students constantly throughout the year, and we are very focused on what we would call portfolio-based learning. So the students are going through a learning journey, an investigation, a design, a crafting of projects, and all their learning journey is charted and detailed in a portfolio. Now, these portfolios can range from 50 to 100 pages. They're very detailed, they're very much in depth. They have interviews with their project mentors, they have reflections, they have prototypes in them. So on the professional sense, you get this really detailed tapestry and picture of what the student learning journey was through any projects they do at Think Global School. There's also, I think, so that's the professional element. And then I think there's an ethical element that we just don't believe anymore, that a student does 2 years worth of work and then they sit a 3-hour exam on one day, and that somehow represents them as an individual. Mm-hmm. I, as one of the principals of Think Global School and my team, we have a real problem with that. Tem uma mudança importante que é, ele sai das respostas fixas e ele parte para reflexões, questionamentos, porque o mundo é variável, tem muitas coisas que mudam o tempo todo, tem várias, diferentes coisas que o aluno vai passar e ele vai ter que lidar que não estão na resposta do livro. Verdade. Certo? Então, como é que a gente traz isso para ele se sentir preparado? Porque o mais importante é a resposta acontecerá. Mas o aluno é capaz, o estudante ele é capaz de refletir sobre aquilo e trazer novos inputs. Nós queremos alunos, estudantes que criem um futuro. If you have a bad day and wake up and have something to prove, right, then your whole existence within a year is like resumed in one test, right? It seems almost cruel. Exactly, yeah. We just don't. And to be honest, as I'm sure you'll be focused on the show and the program in terms of, what the future looks like, we have so much more capability than this as individuals. I visit schools all over the world, and the teachers are desperate to break out of this assessment model that throws a student, as you say, into a room for 3 hours. And the result of that is them as an individual, an A, a B, a 6, or a 7. That's, again, as professionals, we just believe we can do better than this. And there's so many other ways we can assess our students and also have them part of the process. When, when we're being assessed in our jobs, we're part of the process. We give feedback on how we think our performance was and why we did well, why we didn't do well. Again, that should be part of the learning journey as well. And we use exit interviews very regularly throughout the academic year, so the student gets a voice in their assessment as well. E aí, dando um exemplo, a gente tem aluno que foi falar na ONU para fazer um discurso. Você imagina, alguém te ensina na escola sobre a receita, qual é a resposta certa que você tem para falar na ONU, em Stanford, em Harvard, no Google. Então, os elementos e a construção que eles fizeram de criar o novo foi o que levou eles a esse lugar. Então, criar esse repertório, às vezes, é muito mais importante do que só dar respostas prontas. As referências hoje, que nós temos da Coreia como modelo, para o mundo, eu acho que a gente precisa basear em alguns fatores. Estamos falando de um país que passou na sua história momentos difíceis de guerras, de ocupações, de invasões. A única saída era realmente investir muito seriamente na educação em massa de seu povo. E isso se tornou, de certa forma, uma política a nível federal, a nível nacional, mas também local, que realmente ajudou nesse rápido crescimento econômico do país. Até, por exemplo, a construção dentro da cidade do futuro de Songdo, o maior centro hoje para startups do país, que é uma grande referência para o resto do mundo. E ali, imagina, você tem um espaço onde essas profissões do futuro já poderão colocar em prática os conhecimentos acadêmicos que cada um tem e poder já encontrar uma forma desse primeiro emprego, colocar realmente em comum esses conhecimentos dentro de um enorme centro
né, de startup, onde tudo é condividido e essas habilidades individuais são colocadas em comum. Portanto, é uma valiosíssima experiência de trabalho para quem está entrando, né, nesse campo de trabalho, pensando no futuro. And do you think these new educational systems are being valued in developing countries such as Brazil, for instance? Yes, we are very much seeing applications and student interest in alternative education from Brazil. I think it's a really good question you ask. Is this something that just is, wealthy countries and wealthy students are looking for different education that's quirky and a bit different? That's not what we're seeing with the data. We're seeing that students from all types of countries are now seeking getting out of the classroom, kind of ending that teacher-lecture model that I think students, especially Generation Z, they don't learn like this. Us as adults talking at them for 1 hour, 2 hours, that is not how they learn. The data, again, is very clear on this. They like to collaborate, they like to work together. And that is really for students across nations of all different finances. So yeah, we are seeing lots of applications from all different countries. A gente precisa lembrar que educar é, antes de tudo, um processo de humanização, né? A gente ainda ouve, Stephanie, as pessoas falarem assim: a família educa e a escola ensina. Isso é um erro. A família educa e a escola educa. São educações de naturezas diferentes, mas é na escola que os sujeitos vão acessar os saberes plurais, os saberes democráticos, os valores republicanos. Se a gente fosse fazer uma analogia, inclusive, para o estágio, né, de profissional, a gente passou num período ali de home office, mas a importância da escola, da troca, de frequentar um ambiente onde você consegue troca, é a mesma coisa para hoje em dia. Tem home office, mas tem que ter um pouco de empresa também, justo para ter um pouco essa troca também, né? Exatamente. Na educação, essa socialização, ela faz parte da formação dessa criança, desse adolescente. Na Fundação Lehman, a gente trabalha com alguns projetos que eles trazem a ideia da aprendizagem criativa. É uma aprendizagem que se baseia em 4 princípios. E aí a gente usa os 4 P's. O primeiro P é o P dos projetos, né? É o P do aprender fazendo, com a mão na massa, explorando, construindo alguma coisa. Pode ser uma coisa física, um protótipo, uma ponte, uma maquete, ou pode ser um programa de computador, pode ser uma animação, pode ser um musical. A ideia de você pôr a mão na massa instiga outras partes do nosso cérebro, né? Ela coloca a gente numa postura muito mais ativa de aprendizagem. O segundo P é o P dos pares. É o P de que você aprende também na troca com o outro, com o colega, com o professor, com os pais, com a sua família, com seus vizinhos. Essa troca ela é muito importante, né? E ela também traz perspectivas diferentes, ela enriquece a diversidade. Tem o terceiro P, que é o meu preferido, é o P da paixão, que é você aprende quando o que você está aprendendo é significativo para você, ele faz sentido, ele dialoga com o seu contexto, com os seus sonhos, dialoga com a sua história. Né? Quando você está aprendendo uma coisa que te é interessante, você não mede esforço, você você vira fácil, noite, né? vai fácil, vira noite aprendendo aquilo. E o quarto e último P, que do inglês é o play, e a gente traz como uma postura de brincar, um pensar brincando, que tem a ver com quando você aprende brincando, no sentido de eu tomo risco, eu sou curioso, eu exploro. É esse tipo de atitude que a gente quer ver na educação. Uma experiência de aprendizagem que o aluno está se arriscando, está explorando. Menos P de peso. Menos P de peso. Brincar e aproveitar, que está tudo certo, né? Tem uma turma no Brasil que criou um quinto P, que é o P do propósito, que é quando tudo isso se relaciona com alguma missão, algum objetivo maior de contribuição para a sociedade. Para transformar essa realidade, uma educação verdadeiramente emancipadora é aquela que educa os sujeitos para que eles se compreendam como parte de uma coletividade, de uma sociedade, e tenham um compromisso em fortalecer a democracia para a gente continuar avançando nos nossos marcos civilizatórios, né? Futurologia? Você acha que a tecnologia vai nos permitir aprender de forma instantânea? Não. Aprender sempre vai ser um exercício de muito empenho e muito esforço. E é por isso que faz o aprendizado ser tão gratificante.
Olha, adoraria. Se tiver, você é a primeira a implantar esse chip. Tem várias coisas que eu quero aprender. Yes, maybe. I think it could happen because it should sound ridiculous. That is the future if we're reaching far enough. Absolutamente plausível. A pergunta que a gente deve fazer é essa concepção de Homo sapiens que nós queremos? E as instituições de ensino vão desaparecer? Eu trabalho com educação pública e é muito difícil imaginar um mundo em que a educação pública ela não existe porque ela tem um papel de equidade. Então, eu acho que eu não quero imaginar um futuro em que a escola ela não exista como bem público. Eu acho que isso é importante para assegurar o direito de todo mundo de aprender. E eu que entendo as escolas como espaços democráticos, vou sempre defender a existência de escolas como espaços para aprendizagem e para socialização. Não acredito que as instituições de ensino vão terminar, porque eu acho que elas vão se reinventar, elas vão ser grandes ecossistemas. E acredito muito no professor, ele é uma peça muito importante. I really do feel that schools will either die out or have to really reform. But they do serve other purposes that we should bear in mind. So we need to be careful. Em uma sociedade em que as tecnologias evoluem a todo instante, o modelo de educação como conhecemos também precisa ser repensado. A educação reinventada deve ser, antes de tudo, centrada no aluno e utilizar a tecnologia como um meio para o ensino. É com o apoio dela que seremos capazes de formar os grandes líderes do futuro, ensinando-os a pensar, questionar e, acima de tudo, a aprender. O acesso ao conhecimento tem tudo para ser cada dia mais descentralizado. É só questão de tempo para que as próximas gerações construam seus próprios currículos escolares, frequentem escolas de diferentes lugares do mundo sem sair de casa e desfrutem de uma educação mais personalizada, focada na aprendizagem em vez do ensino. Todos esses avanços são também uma valiosa ferramenta para diminuir a desigualdade entre as classes sociais através da democratização da educação. Mas para que isso aconteça, precisamos de mudanças estruturais significativas em toda a rede de educação pública, algo que não acontece sem vontade política. A educação deve estar no centro de qualquer proposta de governo e, por se tratar de um projeto de longo prazo, precisa resistir às mudanças de administração, independente de ideologias. A educação do futuro já começou e cabe a nós definir nossos papéis nessa verdadeira revolução. E você, já encontrou o seu papel nessa história? Entrevista Lucas 2. Por liderar iniciativas de inovação educacional para os últimos anos do ensino médio, ensino fundamental. And how does traveling around the world... Sorry, again. This girl... Minha voz está muito anasalada, só um pouco. E currículos escolares mais conectados com a formação cidadã. Para preparar... Deixa eu pegar daí. Que foi discursar na ONU. Avião. Faz isso e acaba?